Passamos agora direto à nossa tribuna livre. Nela está inscrito o orador, senhor Charles. Assunto: compartilhar com a comunidade as ações protagonizadas pelo coletivo esteiense no Fórum Gaúcho da Economia Solidária e as novas frentes de trabalho. Charles, tribuna é sua. Vai marcar aqui, Charles, porque saiu ali, estão atualizando. Então tá. Boa noite, senhoras e senhores, presidente, boa noite, vereadores. Boa noite à comunidade, hoje o plenário está cheio. Meu nome é Charles Skoll, sou coordenador e fundador da nossa área Movimento pela Economia Solidária, que registra atuações no Rio Grande do Sul em 2 anos de atividade. E nessa caminhada, recebemos o apoio de muitas pessoas, seja em situações mais pontuais ou em questões permanentes. E nesse sentido, a fala de hoje tem o objetivo de fazer uma prestação de contas das nossas ações mais práticas. Eu vou pedir para o Gabriel passar o vídeo, né, porque essa nossa manifestação a gente fez uma no início do ano, e agora, ao final do ano, nessa prestação de contas, nessa caminhada, nós perdemos uma companheira muito importante, a Marilane Melo Gil, conhecida como Mari, faleceu no dia 25 de maio, e a gente quer dedicar essa manifestação aí em memória dela. O que é a economia solidária? É um conjunto de atividades econômicas de produção organizada sob a forma de autogestão. A economia solidária se apresenta como uma alternativa de trabalho e renda, sobretudo para as populações vulneráveis economicamente, atuando em favor da inclusão social. Ocorre que essas populações mais vulneráveis, que aparecem nos dados estatísticos, possuem vida, sonhos, família e um conjunto de políticas públicas que são determinantes ao modo de vida dessas pessoas. No último período, essa população perdeu garantias de seu direito econômico com mudanças importantes, tal como a reforma trabalhista. Campanhas de desconstituição que eliminou as políticas públicas voltadas à economia solidária, que já eram insuficientes antes, tornou o segmento da economia solidária um espaço de resistência. A resistência ancorada nas ideias e ações de Paul Singer, que edificou em políticas públicas o conceito da economia solidária, fazendo os primeiros movimentos para que essas concepções econômicas passassem a ter mais permeabilidade sobre as dinâmicas da vida. Ele foi um farol que iluminou os caminhos para nossas gerações. Hoje, há pouco tempo aqui, aprovamos uma moção de parabenização ao jornalista professor Dr. Marcos Rolim, que ele é reconhecido internacionalmente como um farol dos direitos humanos do Brasil. E a economia solidária é a ética dos direitos humanos aplicada nas relações econômicas, com essa característica de autogestão. Além do fim da reforma trabalhista, também se abateu sobre essa população a reforma da Previdência, que lhe furtou o direito à aposentadoria. Os trabalhadores que honram a vida com a força do seu trabalho tiveram que ouvir da classe política naquele momento que só vagabundos querem se aposentar com essa idade. Mas a mesma classe política que chamou o trabalhador de vagabundo para aprovar a reforma da Previdência vê com naturalidade as aposentadorias de juízes e militares. Muitas moções de parabenização aos organismos de forças do Estado, polícia, brigada militar, etc., para que se mantenha o cordão sanitário entre ricos e pobres, por meio da política da hipótese repressiva, para manter o racismo, do machismo, para manter a concentração de renda em detrimento da justiça social. Foi muito maniqueísmo para manter os privilégios de militares e castas nobres que sobrevivem da miséria do povo brasileiro. No entanto, afirmo tranquilamente que não é justa essa avaliação maniqueísta, sendo que o maniqueísmo, desde seu princípio como corrente filosófica, sempre foi muito criticado, desde Santo Agostinho, por exemplo. Agostinho percebe que o mal caracterizados pelos maniqueístas não advinha pelo Deus, mas da ação do próprio homem. Ou seja, esse determinismo presente nas posições deste governo e suas representações não são manifestações divinas, as quais não podem ser questionadas, mas o resultado de escolhas políticas de pessoas que estão no poder e se furtam da responsabilidade da política que defendem. Sem recursos econômicos, sem seguridade social, parte da população brasileira avançou e
criou-se uma leva de milionários ao custo da pobreza e da fome de milhares de pessoas. Com base nos estudos da Fundação Perseu Abramo e com a formação da Escola Nacional do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos, organizamos o apoio para contribuir com a reestruturação da rede social da economia solidária, que sobreviveu à tragédia que acometeu o Brasil a partir do golpe parlamentar de 2016. Diante da imoralidade econômica protagonizada por esses organismos políticos, posteriormente militares, que teve como seu ápice a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, nos organizamos em esteio da seguinte maneira: uma frente de comercialização e feiras. Foi por meio dessa necessidade que surgiu a demanda por pessoas ligadas ao gabinete do vereador Léo Damer, que passamos a organizar a participação em feiras e espaços de comercialização. Atualmente, a Janice, do Ateliê Cravo Vermelho, é a principal referência que temos em Esteio. Essa é a parte mais visível da economia solidária, tal como a conhecemos, com foco no artesanato, as feiras de comercialização. Este coletivo está participando, não está presente aqui hoje, porque hoje está acontecendo a 25ª Feira Estadual da Economia Solidária. Então, esse é o coletivo, atualmente, não está contando com a Mari. Ver se eu consigo trocar aqui. Essa é a 25ª Feira da Economia Solidária. A Janice e a Sônia. A retomada do Conselho Estadual da Economia Solidária. O deputado Socella restabeleceu o Conselho Estadual da Economia Solidária, onde atua de forma bastante intensa o esteense Mascate, que precisa ser reconhecido pelo seu trabalho junto à Organização dos Artesãos e de seu protagonismo no restabelecimento das políticas da economia solidária no Rio Grande do Sul. Nos encontramos por diversas vezes nas frentes de trabalho. A economia solidária do governo Lula, por meio da organização de uma mulher fantástica que protagoniza uma revolução nesse segmento no Brasil, por meio da Rede Feminista de Economia Solidária, a RESF, a Helena Bonomar, da Guaí, nós participamos da iniciativa das políticas públicas que estão sendo implementadas e que foram anunciadas ontem, na reunião do Conselho Estadual da Economia Solidária, pelo próprio Gilberto de Carvalho, que está à frente deste segmento no governo Lula. As necessidades de novos mercados. No entanto, nos estudos que realizamos, ancorado por Márcio Pockmann, Aloysio Mercadante e Fernando Haddad, as ações de reconstrução das políticas que destruíram a civilidade brasileira, elas não são suficientes. E é um dado angustiante, porque se tudo der certo, 80 milhões de pessoas estão fora dos cálculos. A gente precisa tomar outras iniciativas que ainda não fazem parte do escopo, na verdade, de trabalho já adotado na história da economia solidária. E a nossa área adotou 2 caminhos preferenciais para contribuir nessa caminhada. Uma delas é enfrentar o problema, a terceirização, né, das pessoas jurídicas, né, ela está desconstituindo e hoje existe uma grande avalanche no STF para tentar reverter essas situações, né? Mais uma vez a perda dos direitos dos trabalhadores, tentando driblar a CLT ou o que restou dela. E os trabalhadores de plataforma, com o apoio do deputado Pepe Vargas, em uma tradição da Serra Gaúcha, pelo cooperativismo, foi constituída a Liga Coop. E a Liga Coop já está atuando em Esteio e região, mas estamos construindo uma relação de política mais saudável da cooperativa com as prefeituras municipais. A gente precisa construir esse caminho porque ele não existe. Ele não existe no Estado brasileiro medidas dessa natureza. Isso passa por uma profunda análise do seu contrato social e as leis da municipalidade, que está sendo feita nesse momento com a vontade política da Prefeitura de São Leopoldo, mediada pelo gestor público da economia solidária, Henrique Schuster. Acho que nós temos ali um registro desse momento. Aqui. Outro caminho, bastante óbvio, está colocado na agenda de trabalho para o próximo período. Trata-se da tarefa de contribuir com a organização do consumo das populações de baixa renda, em que, ao somar as suas economias, passam a restabelecer o poder perdido pela fragmentação. Nós não temos sinalização da retomada dos direitos trabalhistas. Nós não temos sinalização da retomada dos direitos previdenciários. Qual é que é o poder que a gente pode devolver a essa comunidade que se esvaiu, se perdeu? É o poder do consumo, a partir da organização social. E essa política
de individualização das economias, que foi fragmentada, tanto pela prefeitura, promovendo a dissipação do poder de consumo, tornam essas populações economicamente precárias ainda mais vulneráveis. E, por conta disso, temos a cooperação para enfrentar esta situação. A cooperação é uma cooperativa de consumo popular que está em fase de implementação. A cooperação está sendo construída por algumas pessoas que decidiram agir para contrapor as mazelas infames produzidas pelas políticas neoliberais, que são sustentadas pela ampla maioria da representação, mas que nos colocam em franca oposição, seja pelas mazelas sociais provocadas pela política ou pelo descaso com o meio ambiente. Ontem aconteceram diversas reuniões importantes envolvendo o Conselho Estadual da Economia Solidária, que contou com a participação do Gilberto Carvalho. O Gilberto Carvalho anunciou as políticas que dão seguimento e amparo para a cooperação. E elas passam a ser prioridade das políticas nacionais. Por isso olhamos com esperança as perspectivas de reconstrução e de superação dos impasses promovidos pelas políticas equivocadas que se ancoraram no ódio e no ressentimento. E eu quero só deixar um recado para a comunidade, de um colega que talvez amigo comum de muitas pessoas, duas na verdade. Um apelo aos dirigentes políticos dessa casa que façam um esforço para retomar as atividades de produção de renda na região do Parque Primavera, que foram completamente retiradas pela Prefeitura essa semana. E outra, o companheiro, amigo, né, o cabeleireiro Anselmo Rotem Dias, né, muito conhecido aqui da cidade, já está baixado, já vai fazer 30 dias. Ele vai ser submetido a uma cirurgia no dia 7 agora, e ele precisa de doadores de sangue. Eu tenho certeza que a comunidade de Esteio, tão solidária, vai contribuir com isso. Muito obrigado, presidente, pela tolerância. Obrigado.